Olá, amigos. Quero compartilhar com vocês uma reflexão acerca da segunda vinda do Senhor Jesus, quando Ele virá, não mais como um pescador humilde, entrando em Jerusalém montado em um jumento para ser açoitado, cuspido, escarnecido e morto em uma cruz, da forma mais humilhante que um homem pode morrer. Mas ele voltará revestido de poder e grande glória, não para ser escarnecido, mas para reinar sobre as nações da terra, com vara de ferro, como o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Eu quero ler com vocês Ezequiel, capítulo 34, versículos 1 e 2. Enquanto você abre a sua Bíblia para nos acompanhar nessa leitura de Ezequiel 34, versículos 1 e 2, nós vamos meditar sobre a segunda vinda do Senhor Jesus. Nós vamos ver que a sétima trombeta se junta com a sétima taça da ira de Deus e com o sexto selo. O sexto selo, a sétima trombeta e a sétima taça da ira de Deus falam sobre a mesma coisa, a vinda gloriosa do Senhor Jesus e sua vitória sobre o anticristo e os seus exércitos no Megido. Ezequiel 34, versículos 1 e 2 está escrito: Então me fez voltar para o caminho da porta exterior do santuário, que olha para o oriente, a qual estava fechada. E disse-me o Senhor: esta porta permanecerá fechada, não se abrirá, ninguém entrará por ela, porque o Senhor, o Deus de Israel, guarda isso, porque o Senhor, o Deus de Israel, entrou por ela. Por isso permanecerá fechada. O profeta Ezequiel, no período do governo da Babilônia de Nabucodonosor, foi um dos exilados, um dos muitos habitantes de Jerusalém que foi levado como cativo para a Babilônia. Ele foi profeta contemporâneo do profeta Jeremias e do profeta Daniel, em cerca de 600 antes de Cristo. Israel, os judeus, ficaram por 70 anos como cativos na Babilônia. E ali na Babilônia, Deus revelou ao profeta Ezequias o que aconteceria no futuro, no tempo do fim, quando o Senhor Jesus, o Deus de Israel, retornasse. Ele viu o templo. O templo ficava localizado no leste da Jerusalém antiga,
junto à muralha. E na muralha havia uma porta bem próxima ao templo. Existe até hoje. Não é a mesma porta, mas é o mesmo local. Era a porta de entrada e de saída da cidade de Jerusalém. E quem saía daquela porta, caminhando 10 minutos, estaria no Monte das Oliveiras. E quem entrava naquela porta, logo estava no segundo templo de Salomão, construído por Herodes em 46 anos de construção. Então, quem entrava e saía muito por aquela porta? O Senhor Jesus. Jesus, ele dormia no Jardim das Oliveiras. Ali ele descansava, ele ensinava os apóstolos, ele tinha momentos de oração e intimidade com o Pai. E quando o dia nascia, o sol raiava, porque aquela porta era a porta que dá para o Oriente, ou seja, o sol nascia no Oriente. Por isso que aquele portal também era chamado de Portal Dourado. Então, quando amanhecia o dia, Jesus ia a Jerusalém e entrava no templo para pregar arrependimento e a vinda do reino de Deus. E o profeta Ezequias disse que o Senhor estava lhe mostrando que no futuro aquela porta, a porta dourada que dá para o Oriente, a porta pela qual Jesus entrava e saía de Jerusalém, saía para ir para o Monte das Oliveiras, entrava para pregar no templo e por toda a cidade, porque ele não pregou apenas no templo. Essa porta estaria fechada. Deus não permitiria que homem algum entrasse ou saísse por ela, porque por ela passou o Senhor, o Deus de Israel. Em João 10,30, Jesus diz: eu e o Pai somos um. Em Hebreus capítulo 1, versículo 3, a Bíblia diz que o Filho, o Senhor Jesus, é o esplendor da glória e a imagem exata de Deus, o Criador de todas as coisas. Lá em João 12, 44, Jesus diz: quem vê a mim, vê aquele que me enviou. Jesus é Deus. Jesus é o Senhor. E ele entrou e saiu através daquele portal, o portal dourado, o portal que dá para o Oriente, que fica próximo ao templo, aonde hoje tem duas mesquitas, a Mesquita de Omar e o Domo da Rocha. A Bíblia diz que quando o Senhor Jesus retornar, ele vai entrar em Jerusalém com o seu exército para estabelecer o seu governo sobre a terra. E ele vai pisar o Monte das Oliveiras, o mesmo monte pelo qual ele ascendeu, subiu aos céus, ele ali descerá. Só que no ano de 1500, em 1526, para ser mais preciso, o Império Otomano, o Império Turco, dominou aquela região, liderado pelo sultão Suleimani. E ele reconstruiu as muralhas que haviam ali, porque as muralhas original foram destruídas por completo no ano 70 por Tito.
e o exército romano. E Suleimane então reergue as muralhas e reconstrói o portal. Mas os turcos, os árabes, dizem a ele: há uma profecia dos judeus que diz que o Messias, quando vier, vai entrar com o seu exército através deste portal e vai restaurar o templo e governar a terra. Então vamos fechar esse portal e vamos construir um cemitério na frente desse portal, para que quando o Messias vier, se vier, não possa passar, porque o solo está contaminado. Há mortos, há cadáveres, e um homem santo não ousaria pisar em um lugar contaminado. Então, visando impedir a profecia, a palavra do Deus de Israel de se cumprir, eles fecharam o portal e colocaram na frente dele um cemitério árabe. E hoje ninguém passa por aquele local. Mas a Bíblia diz, na 7ª trombeta, que equivale ao 6º selo, e também a 7ª taça, que quando o Senhor Jesus vier, os exércitos do anticristo estarão acampados no Megido, para dali invadir Jerusalém, aniquilar os judeus e se apropriar das terras e das riquezas dos judeus. Mas ali eles vão clamar a Deus. E quem virá em seu socorro? Jesus, revestido de poder e grande glória, com os exércitos que há no céu, com todos os seus santos, com a igreja eleita, glorificada. Voltará e com o sopro da sua boca dissipará o anticristo e os seus exércitos. Quando a 7ª trombeta tocar, o 6º selo for aberto e a 7ª taça for derramada, haverá um grande terremoto. Um terremoto tão grande que jamais houve semelhante desde que o homem habita sobre a terra. Haverá relâmpagos e trovões e uma saraiva muito grande de pedras do peso de 1 talento, que equivale a cerca de 30 quilos, que vão cair sobre a terra e causar muita morte e destruição sobre aqueles que têm a marca do anticristo e que se preparam para pelejar contra o povo escolhido do Senhor. E Jesus Cristo vencerá estes exércitos com o sopro da sua boca, e ele pisará os seus pés no Monte das Oliveiras, do mesmo lugar da onde ele subiu diante dos olhos dos discípulos. Jesus estava com os discípulos no Monte das Oliveiras, 50 dias após a sua crucificação. E ali, aos olhos de todos, ele começou a subir. E quando ele se ocultou em uma nuvem dos céus, 2 anjos apareceram e disseram aos discípulos: por que vocês estão admirados, olhando para cima? Este mesmo Jesus, que agora vocês viram subir aos céus e se assentar à destra de Deus o Pai, há de voltar. Da mesma forma que ele subiu, ele retornará, e Jesus voltará e pisará os seus pés, como pés cobertos de latão reluzente. Ele pisará o Monte das Oliveiras, e haverá um grande terremoto que dividirá a cidade de Jerusalém em 3 partes. E aquele cemitério que os árabes
colocaram para impedir a passagem do Messias, que vem para libertar e estabelecer o reino de Deus entre os homens, será tirado da frente, porque o homem não pode e jamais poderá impedir a palavra do Deus Todo-Poderoso de se cumprir. Isso vale para a tua vida. Os projetos que Deus tem para você, o homem e nem mesmo o inferno inteiro podem impedir. O inimigo pode levantar barreiras, lutas e adversidades, mas a palavra diz que em todas as coisas você é mais do que vencedor. Em Cristo você pode todas as coisas e nenhuma promessa de Deus na tua vida cairá por terra. Ela vai se cumprir. Fica firme no Senhor, porque aquele que fez a promessa é fiel e poderoso para cumpri-la. Jesus pisará, e quando ele pisar, um grande terremoto vai fazer com que se abra uma fenda e aquele cemitério com aqueles corpos que tornam aquele lugar impuro vai se abrir e vai ser retirado pela ação do Deus Todo-Poderoso. E Jesus vai entrar não montado em um jumento, não para ser cuspido ou escarnecido, mas para reinar com vara de ferro, para estabelecer o reino milenar de Cristo sobre a terra, aonde ele vai reinar com a igreja. Eu quero ler aqui alguns textos para que você veja que tem base bíblica. O que eu estou compartilhando com vocês não é coisa da minha cabeça, mas é palavra de Deus, profecia para a tua e minha vida. Abra comigo em Zacarias 14, versículos 1 ao 4. Antigo Testamento, Zacarias, versículos 1 ao 4, está escrito na palavra de Deus: Eis que vem o dia do Senhor, em que teus despojos se repartirão no meio de ti, porque eu ajuntarei todas as nações à peleja contra Jerusalém, e a cidade será tomada, e as casas serão saqueadas, e as muralhas serão forçadas, e metade da cidade sairá para a cativeiro. Mas o restante do povo não será extirpado da cidade. E o Senhor sairá e pelejará contra estas nações. Naquele dia, os seus pés estarão sobre o Monte das Oliveiras, a leste de Jerusalém. E o monte se dividirá ao meio, de leste a oeste, por um grande vale. Metade do monte será removido para o norte, a outra metade para o sul. Então, quando Jesus retornar pela segunda vez, de forma visível, para estabelecer o reino milenar, Jerusalém estará tomada, os exércitos do inimigo estarão ali acampados, Israel estará prestes a ser aniquilada. Lembra que Jesus disse, Jerusalém, quantas vezes eu quis ajuntar os teus filhos, como a galinha junta os seus pintos debaixo de suas asas, e não o quisestes? Por isso ficarás arrasada. Declaro-vos que, de agora em diante, não me vereis, até que venhais a dizer, Baruch Hadá, Bishen Adonai, que quer dizer, bendito é aquele que vem em nome do Senhor. Então, Jesus vai voltar e pisar o Monte das Oliveiras. Nesse momento, haverá um grande terremoto, relâmpagos e trovões, e uma saraiva de pedras de 30 quilos aproximadamente, que irão dizimar os exércitos do anticristo, que estarão no Megido. Aleluias! Eu quero ler com vocês também Zacarias 14, 9, na mesma página.
O Senhor será rei de toda a terra. Naquele dia haverá um só Senhor. O seu nome será o único nome. Jesus vai restaurar a terra e vai governar a partir de Jerusalém sobre todas as nações. E a igreja, já glorificada, será representante de Cristo. Seremos como reis e sacerdotes, espalhados por toda a terra, governando sob a direção do nosso grande Cristo, que estará como o grande rei sobre toda a terra. Eu quero ler com vocês a 7ª trombeta. E o 7º anjo tocou a sua trombeta, e houve no céu grandes vozes que diziam: os reinos do mundo vieram a ser do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. E os 24 anciãos que estavam assentados em seus tronos, diante de Deus, prostraram-se sobre seus rostos e adoraram a Deus, dizendo: graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és, que eras e que hás de vir, que tomastes o teu grande poder e reinastes, e iraram-se as nações, e venham a tua ira e o tempo dos mortos, para que sejam julgados, e o tempo de dares galardão aos profetas, teus servos, e aos santos, e aos que temem o teu nome, os pequenos e grandes, e o tempo de destruíres os que destroem a terra. E abriu-se no céu o templo de Deus, e a arca da sua aliança foi vista no seu templo, e houve relâmpagos, e vozes, e trovões, e terremoto, e uma grande saraiva. Você vê que é a mesma coisa que fala o 6º selo e a 7ª taça da ira. Terremoto, saraiva, que é uma chuva de pedras, de meteoritos, do peso de 30 quilos aproximadamente, e trovões. Eu quero ler agora Apocalipse 16, do versículo 17 ao 21, a 7ª taça da ira de Deus. É quase a mesma coisa. Se refere aos mesmos eventos. Você vai ver aqui terremoto, saraiva, relâmpagos e a vinda do Senhor Jesus com poder e grande glória.